Fala, turma! Turma, na aula de hoje eu vim trazer uma atualização que teve na lei orgânica, tá? Você tem o vídeo da lei orgânica, só que aquele vídeo é baseado na lei orgânica anterior, que é de 90. A gente teve uma atualização em 2009, graças a alguns alunos me informaram, então eu vim aqui ver essa diferença, o que modificou. A questão é, para nossa sorte, mudou algumas coisas, poucas coisas. Então, muitas coisas que a gente viu na aula passada, ela serve. Só basta você atualizar com essa aula agora, que eu vou falar o que houve de mudança, tá? Então, a gente vai seguir essa aula para o concurso que tem da Câmara e da Prefeitura de Paropebas, tá? Gente, e uma novidade. Se você quiser também, agora, quem adquiriu o Estatuto, ele vai ganhar a lei orgânica de brinde. A gente vai gravar os principais tópicos da lei orgânica também, focada aí no concurso da Câmara, que tem agora, e também o concurso da Prefeitura, onde esses assuntos têm peso maior, tá? Vamos lá, então? Gente, vamos voltar aqui, ó. Então, ela traz pra gente o seguinte, ó. A lei orgânica do município de Paropebas, ele traz que teve uma nova redação, teve uma reforma integral em o quê? Em 2009, 22 de 2009, houve uma emenda à lei orgânica, é o que a gente está trazendo aqui. Então, ele integral, então ele revogou totalmente aquela lei orgânica antiga que a gente teve na aula passada. Então, vamos lá. A gente vai ver agora, então, o que houve de mudança. De mudança, aí ela trouxe a questão da mesa, tal, não é importante. Ele trouxe um preâmbulo, tá, gente? Aqui pra gente. Então, a lei orgânica tem um preâmbulo. Lembrando, o preâmbulo, ele não tem força, esse preâmbulo, ele não tem força normativa, tá? Ele somente é uma apresentação que tem lá da lei orgânica. Vamos ver o que fala o preâmbulo, que ele pode sim ser cobrado em prova. Preâmbulo. Nós, representantes do povo do município de Paropebas, reunidos em Câmara Constituinte Municipal, com os poderes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil, do Estado do Pará, com um pensamento voltado para a construção de uma sociedade soberana, livre, igualitária e democrática, fundada nos princípios de justiça e de pleno exercício da cidadania, da ética e do trabalho, promulgamos, sobre a inspiração popular e proteção de Deus, a seguinte lei orgânica do município de Paropebas, tá? Lembrando o seguinte, gente, quando aí traz pra gente proteção de Deus, aí fala, mas professor, a gente não está no Estado laico? Já foi decidido pelos tribunais que a presença de proteção de Deus prevista no preâmbulo, tanto da Constituição Federal, não é? Ela não fere nosso Estado laico, tá? Por esse preâmbulo, ele não tem força normativa. Então, aqui o preâmbulo, uma leitinha rápida, e agora a gente vai às mudanças realmente que estão o quê? Que mudaram. Então, ó, artigo 1º, o município de Paropebas, parte integrante do Estado do Pará e da República Federativa do Brasil, reger-se-á por esta lei orgânica municipal e demais leis que adotar, respeitado o princípio estabelecido na Constituição Federal e Estadual e tendo como fundamentos. Tá, gente? Ó, aqui, vamos primeiro a essa parte do caput, tá? Então, o que ele faz pra gente? Ele fala o seguinte, ó. Aqui, ó, aqui, gente, é a República Federativa do Brasil. Gente, a República Federativa do Brasil, ela é uma pessoa jurídica de direito externo, tá? A Reforma Federativa do Brasil é que representa o Brasil de forma externa. E a República Federativa, ela é formada por os chamados entes federativos, né? Município mais Estado, mais DF, mais União, tá? Beleza? Então, aqui a República Federativa, ela é formada pela união dos municípios, Estados, DF e União. Beleza. Aqui, ó, estamos o quê? O município de Paropebas. Então, ela fala o seguinte, o município de Paropebas, ele está o quê? Ele está integrado ele é integrante da República Federativa do Brasil, como os outros municípios, tá? E além de integrante da República Federativa do Brasil, também ele é integrante o quê? Do Estado do Pará, tá? Essa primeira parte que a gente viu. Então, o município de Paropebas é integrante da República Federativa do Brasil, como ente federado, e também do Estado do Pará. E ele vai reger-se-á, tá? Pelo quê? O município de Paropebas reger pela lei orgânica. E como eu falei no vídeo anterior, a lei orgânica ela é como se fosse a Constituição de Paropebas, do município de Paropebas. Os municípios, eles não têm uma Constituição, e sim a lei orgânica, tá? A gente só tem Constituição federal e dos estados. E a gente não tem Constituição do município. O município, a lei orgânica é como se fosse o quê? Nossa Constituição. Então, ela deve ser seguida essa lei orgânica, tá? E respeitada. Então, o município de Paropebas, ele vai ser o quê? Vai reger-se-á pela lei orgânica. E vai respeitar, gente, ó, os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Ou seja,
O município de Parapebas, a lei orgânica, ela tem o quê? Ela tem que seguir as regras da Constituição Federal e Estadual. Ela não pode contrariar nossa Constituição Federal e nem o quê? Nossa Constituição Estadual do Estado do Pará, tá? Por isso que a gente vê aqui muitas coisas se repetem da Constituição Federal e Estadual, porque a gente tem aquelas chamadas normas de reprodução obrigatória, onde a lei orgânica é obrigada a reproduzir aquelas normas constitucionais e estaduais. Tranquilo, gente? Bem tranquilo. E ela traz pra gente os princípios, tá? Os princípios fundamentais. E aqui há uma mudança. Por quê, professor? Há uma mudança da lei passada. Porque é o seguinte, a lei passada, ela trazia pra gente a soberania. E a gente estuda em constitucional que somente o quê? Somente a República Federativa tem soberania, tá? No caso, os estados e os municípios, eles têm o quê? A autonomia, tá? Então aqui, ó, a autonomia. A soberania da República Federativa. Então, quando eu falo nos princípios aqui, a gente fala o quê? A gente fala em autonomia, tá? Como princípio. Então, mudou isso. Isso é já uma primeira diferença. Há uma diferença seguinte, que não é mais soberania, porque soberania quem tem é a República Federativa. Os municípios têm o quê? Tem autonomia, tá? E aqui segue as outras que a gente já viu. Além disso, né, a gente tem cidadania, tá, gente? Aqui é a mesma coisa. E aqui a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana continua. Mesma coisa. Aí a gente tem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também, tá? Então aqui é a mesma coisa. E depois a gente tem o quê? A gente também tem o pluralismo político, tá? Gente, pluralismo político é aquela o quê? Várias ideias, tá? O pluralismo ele não se confunde com pluripartidarismo. Pluripartidarismo é que a gente tem vários partidos, tá? Mas o pluralismo político é variedades de pensamentos e de ideologias diferentes. Então, o que mudou? Foca aqui, ó. Autonomia não é soberania, porque quem tem soberania aqui, ó, é a República. A República ela tem soberania, tá? Soberania é a República Federativa. Os entes federativos, eles têm autonomia. Como assim autonomia? Autonomia política, autonomia financeira, não é isso? Autonomia política, que a gente escolhe nossos representantes, financeira, administrativa e etc. Quem tem soberania é a República Federativa. Por isso que mudou, colocou autonomia. Mas o resto, ó, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político continua o quê? Continua nesse caso previsto, ó. Então, tem como os fundamentos autonomia, está em vermelho porque modificou, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? Esses são os novos, o quê? São os novos princípios, somente a autonomia que mudou. O resto é a mesma coisa se você tiver visto o vídeo passado, tá? Então lá, gente, parágrafo único. Parágrafo único ele fala o seguinte, ó: todo poder emana do povo. Todo poder é da soberania popular, não é isso? Quem manda do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente no termo dessa lei orgânica, tá? Beleza? Então é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. Todo poder emana de quem, gente, ó? Emana do povo. Isso, é a gente que manda, isso mesmo, soberania popular. A gente exerce através do quê? Do sufrágio universal, que a gente escolhe nossos representantes de forma indireta. Então, ó, que exerce, a gente exerce como? Vamos colocar aqui, ó. Todo poder emana do povo, que exerce através do quê? Dos seus representantes eleitos, tá? Beleza? Que aqui é através do que, gente? Através da votação. Aqui
a gente é representado, aqui a gente é representado por nossos políticos, né? Que a gente escolhe, prefeito e vereadores, tá? Então a gente no caso, a gente é representado pelo prefeito e pelos vereadores, que são os representantes eleitos, tá? Tranquilo, gente? Então todo poder emana de quem? Do povo, que exerce através de seus representantes eleitos. E ele fala o seguinte, ó. E diretamente, coloca aí, ó, nos termos da lei orgânica. Então tem as formas de participação direta, onde a gente o quê? Tem as formas de participação direta, onde a gente vai exercer diretamente nos termos da lei orgânica, tá? Nós estamos numa democracia que a gente chama de semi-indireta. Por quê? Porque a gente exerce indiretamente através dos representantes eleitos e diretamente no termo da lei orgânica. São as formas de participação popular direta, tá? Por exemplo, a gente tem o plebiscito, a gente tem o referendo, a iniciativa popular, são formas diretas de participação popular. Por isso que a gente está numa democracia semi-indireta, tá? Então é isso que fala o parágrafo único para a gente. Todo poder emana do povo, que exerce através de seus representantes eleitos e diretamente no termo da lei orgânica, tá, gente? Lembrar dos princípios aqui, a diferença que tem o princípio da autonomia, tá? Trouxe aqui diferente, não é mais soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Tranquilo? Então, gente, vamos continuar aqui, ó, nesse tópico dos princípios fundamentais. Apaga aí bonitinho para vocês, tá? Então, quais são os princípios mesmo? Autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são nossos princípios fundamentais que pode perguntar. Não soberania. Soberania não tem mais. Soberania agora é da República Federativa, que tem soberania. Vamos mudar aqui, vamos dar uma lida agora no artigo 2º. Artigo 2º fala dos poderes. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o executivo e o legislativo, tá? Gente, então, aqui é bem tranquilo, ó. São poderes, tá? Do município de Paraupebas. Quais são os poderes do município de Paraupebas? E eles são o quê, ó? Independentes e harmônicos, né? Entre si. Há uma independência de um não depende do outro, porém há uma harmonia. Eles têm que viver em harmonia. Aqui a gente está falando, no direito constitucional lá, do princípio do check and balance, né? Ou freios e contrapesos, tá? No caso aqui, ó, eles são independentes, mas tem que estar uma harmonia entre eles, tá? Entre os poderes. E aqui, ó, diferentemente da Constituição, a gente tem somente dois poderes, que é o poder executivo, não é? Lá a gente tem, por exemplo, lá o prefeito, né? E o poder, o quê? Legislativo. Beleza? O poder executivo e o poder legislativo. Professor, e o poder judiciário? Gente, a gente não tem poder judiciário municipal, tá? Somente estadual e, no caso, tem a Justiça Federal. Mas, no caso, a gente não tem poder judiciário, tá? Municipal, não existe. Por isso que quando eu falo desses poderes do município que são independentes e harmônicos entre si, só tem o poder executivo e o poder legislativo, tá? A função do poder executivo é uma função administrativa e a função do legislativo ela tem duas, né? Fiscalizar e o quê? Fiscalizar e legislar, tá, gente? Ó, legislar, que é o poder. Aqui é uma função administrativa, que a gente fala de função típica administrativa, que é a função típica do poder, é uma função administrativa do legislativo fiscalizar e legislar, tá? Ele fiscaliza o prefeito e as contas e também, no caso, legisla, cria nossas leis aqui, inclusive a lei orgânica que a gente está estudando, tá? Então é bem tranquilo, poderes, eles são independentes e harmônicos
e a gente só tem poder executivo e legislativo, a gente não tem poder judiciário aqui no município, em qualquer município, no caso, tá? Vamos ler o parágrafo único. São procuradores municipais, tanto os do legislativo quanto os dos executivos, gozando de direitos iguais, de iguais direitos e vantagens, devendo observar e tentando a simetria da harmonia e independência própria dos poderes, tá? São procuradores, então, tanto o município, tanto o legislativo e o executivo, tá, gente? Eles representam o município, são procuradores. Tanto o poder legislativo e executivo, eles são representantes do município e têm iguais direitos e vantagens, tá? Devendo observar, entretanto, a simetria da harmonia e independência que eles têm, tá? Dos próprios poderes. Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Então, agora a gente vai continuar. Vamos para o artigo 3º, tá? O que fala o artigo 3º aqui? Então, dá uma lida aí que é bem tranquilo. Aqui no artigo 3º, a gente tinha visto aí como o quê? A gente já tinha visto isso aí como um objetivo, tá? E aí a lei orgânica quis colocar isso num artigo próprio, que é o artigo 3º. Que fala o seguinte, ó: o município de Paraupebas proverá o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, credo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, tá? Então, ó, no nosso município de Paraupebas, ele é obrigado a promover, é o que? Ele tem que promover o bem de todos, né? Princípio da o que? Universalidade. Tem que promover o bem de todo mundo, de todos nós, tá, gente? Ó. Sem preconceito. E aí tem que o quê? Agir sem preconceito, sem discriminação. Sem preconceito de... Aí vem, né? Várias. Raça, cor, sexo, credo. Aí tá mais o que, ó? Origem, cor e idade. Origem, cor e idade. E qualquer, aí vale o seguinte, ó, qualquer outra forma de discriminação, né? Então, isso aqui a gente viu não é um rol taxativo. Existem outras discriminações que ele deixou aí, a gente chama de um termo genérico para uma interpretação analógica desse termo genérico. Qualquer outra forma de discriminação, que não está incluso aqui. Isso aqui a gente viu em objetivos, né? São objetivos, está lá em objetivos tanto na Constituição Federal como na lei orgânica passada. Qualquer forma de discriminação, tá, gente? Então, ó, o município de Paraupebas, ele é obrigado a promover o bem de todos. E sem preconceito de raça, cor, sexo, credo, origem, cor e idade, tá? E outra, ou qualquer outra forma de discriminação que não está prevista aqui, tá? Porque aí não tem como colocar todas as discriminações, são várias. Aí ele coloca aqui, ele coloca as principais e depois coloca outro tipo de discriminação que não venha estar nesse rol aqui que a gente viu, tá? Bem tranquilo, tá, gente, esse artigo. Vamos continuar aqui a nossa aula. Artigo 4º. Tá, o artigo 4º, gente, ele vai trazer pra gente aqui, ó, vai dar uma lida aí para vocês, que a gente vai, no caso agora, o quê? Apagar o artigo 3º e vamos para o artigo 4º. E esse artigo aqui, ó, ele está trazendo o quê, gente? Os objetivos. E aqui houve uma mudança. Houve uma mudança nos objetivos da lei passada que a gente tinha visto. Então, presta atenção. Mas mudou só algumas. As outras continuam as mesmas, tá, gente? Ó, vamos lá. Já leram aí? O município de Paraupebas atuará com determinação por todos os seus órgãos e agentes no sentido de contribuir para a realização dos objetivos fundamentais da sociedade brasileira, tá? Então, coloca aqui, ó, dos princípios a gente tem os objetivos. Os objetivos o quê? Fundamentais, tá? Beleza? A gente viu também que existe os objetivos fundamentais na Constituição Federal, e aqui muda pouca coisa. Os primeiros, eles são o quê? Eles são os mesmos que a gente
viu, tá? Na Constituição e também naquela aula que a gente gravou lá, que é da lei orgânica anterior, que é o seguinte, ó: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização, reduzindo as desigualdades sociais, raciais e regionais, dar prioridade absoluta aos assuntos de interesse dos cidadãos e usar adequadamente os recursos naturais e proteger o meio ambiente, tá? Então ele colocou isso aqui para o Pebas. Então vamos lá, gente, ó. Primeiro, construir uma sociedade. Então esse aqui, ó, é o mesmo: livre, justa e solidária. Então a gente está, mesmo que está previsto na Constituição e na lei orgânica anterior, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí, nesse caso, a gente tem o desenvolvimento, né, garantir o desenvolvimento regional, né? Isso que ele fala, ou municipal, vamos ver aqui só para a palavrinha certa. Garantir o desenvolvimento nacional também, né? Nacional, né? Isso, ele coloca nacional, que é o mesmo que está previsto como objetivo. Então, o município também tem que garantir o desenvolvimento nacional, juntamente com a União e os estados. Aí ele vai falar o seguinte, ó: erradicar. Então, cuidado aqui, ó: erradicar a pobreza e a marginalização. Tá? Então, ele vai erradicar a pobreza e a marginalização e diminuir, né? Reduzir as desigualdades aí é sociais, tá? Vamos lá? Ó: reduzir as desigualdades sociais, raciais e regionais. Desigualdade, então você tem sociais, as desigualdades sociais, regionais, regionais e raciais, tá? Então não é somente mais e raciais. Beleza? Então tem esse objetivo. Vamos lá, cuidado, porque quando fala aqui, ó, ele gosta de fazer peguinha. Por quê? Quando fala em erradicar é a pobreza e a marginalização. Quando fala reduzir, é as desigualdades sociais, regionais e raciais, tá? Cuidado, porque eles vão trocar, eles vão falar reduzir a pobreza, a marginalização e erradicar as desigualdades sociais, regionais e raciais. Não, erradicar é a pobreza e marginalização. Reduzir é as desigualdades sociais, regionais e raciais, tá? E agora ele traz novos pra gente, tá? Esses aqui são novos, então tome cuidado, porque esse não tem na nossa Constituição e nem na lei orgânica anterior. Então, dá prioridade absoluta aos assuntos do interesse do cidadão, tá? Então, ele fala aqui, vou até mudar de cor, dá prioridade absoluta aos interesses dos cidadãos, tá? Cidadãos, tá, gente? Beleza? Então, dá prioridade absoluta aos interesses dos cidadãos. Então, isso aqui é novidade pra gente, tá? Aos assuntos de interesse, são interesses, né, do cidadão. Resumindo aqui, os interesses dos cidadãos. Quinto, usar adequadamente os recursos naturais e proteger o meio ambiente, tá? Então ele dá uma força para a nossa região, como é uma região que tem muito foco ao meio ambiente, né? A gente tem aqui a Serra dos Carajás, não é? Que é uma área de mata. Então ele vai focar também nessa proteção ambiental. Então é por isso que ele fala no quinto, ó: usar adequadamente os recursos naturais, porque a gente tem muitos recursos naturais aqui, né? Por exemplo, o minério. Usar adequadamente os recursos
naturais que a gente tem, minério, por exemplo, né? Os minérios que a gente tem aqui, então ele tem que usar adequadamente os recursos naturais. Protegendo o que, gente? Protegendo o meio ambiente, né? E proteger o meio ambiente. Então, o que você tirar, você tem que repor. Você tem que proteger o meio ambiente nosso, né? Isso aqui é uma previsão constitucional, né? O meio ambiente, que é o quê? A gente está falando de um direito coletivo, que todo mundo tem direito a um meio ambiente saudável. Então, aqui no município também, por ter essa área, muita área de mata, a nossa lei orgânica, ela fala em proteger o meio ambiente, tá? Então, esses aqui são os objetivos fundamentais. Vamos lá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais, regionais e raciais. Isso aqui parecido com a nossa Constituição e estava na lei orgânica anterior. Isso aqui é novidade. Dá prioridade absoluta aos assuntos de interesse dos cidadãos, tá? Então, aqui a prioridade é o cidadão, é você mesmo aí, tá? E usar adequadamente os recursos naturais, por ter essa área de mineração Paropebas, muitos recursos naturais aí que são utilizados e explorados, e proteger o meio ambiente também, por ter essa área de mata aí, ela também tem que ser protegida, tá, gente? Vamos lá? Vamos continuar? Cansaram? Gente, não cansa não, né? Concurseiro não pode cansar de jeito nenhum. É até o final, até a aprovação, tá, gente? Tô contando aí com a aprovação de vocês, depois vocês mandam mensagem para mim. Aí quem conseguiu ver meus vídeos ajudou e foi aprovado para a gente estar dando os parabéns. Beleza, vamos continuar com nossa aula. Aí, ó, vamos continuar aqui, ó. Aí ele muda, né? Ele muda o título. Agora a gente sai dos princípios fundamentais e vamos para a organização do município, tá? Então aqui a gente vai tratar agora, em vez outro título, que é a organização. A gente saiu dos princípios fundamentais e a gente vai agora para a organização do município, tá? Novo tópico para a gente aqui explorar. Beleza, gente? Então, o que ele vai trazer para a gente aqui para a organização do município? Artigo 5º. O município de Paropebas tem sua sede na cidade de Paropebas. Artigo 6º. São símbolos do município a bandeira, o brasão e o hino. Parágrafo único, no dia 10 de maio será comemorado o dia do município sendo feriado municipal. Isso aqui a gente viu lá, muito parecido com a lei orgânica anterior também, tá? Então ele vai falar o seguinte, né? Aqui, ó, o que ele fala é o seguinte, de novo, o município de Paropebas tem sua sede na cidade de Paropebas, tá? Município tem sua sede na cidade de Paropebas, onde a gente está. Beleza. Bem tranquilo. A gente tem o quê? O município tem a sua sede na cidade de Paropebas, tá? Então, o município de Paropebas, nossa sede é em Paropebas do Pará, tá? O município de Paropebas é aqui, né, gente? Ó. Isso aqui não tem nem como você errar, beleza? Outra informação que ele traz, são símbolos, tá? E aqui é parecido com a Constituição Federal. São símbolos do município. Aqui de Paropebas. Então, o município ele tem que ser o próprio símbolo. Então, são símbolo do município. Aqui é o seguinte, ó. A gente tem a bandeira, que eu falei para vocês, quem conhece aí, as cores marrom, né, amarela e verde, tem lá na bandeira do município de Paropebas. Você tem o hino de Paropebas. Aí você, quem daqui já cantou, né? Parauapebas, Parauapebas. Então, só sei essa parte, tá, gente? Brincadeira, gente. Eu não sou bom cantor, mas vamos continuar a aula, né? Então, você lembrar o hino de Parauapebas. Quem tem gravado aqui? Eu não tenho gravado porque eu sou ruim de gravar música, mas temos o hino de Paropebas e o brasão daqui de Paropebas. Você deve ter visto aí, né? Aquele brasão que está previsto no edital lá, sempre traz o brasão do município de Paropebas, tá? Então, gente, ó, são símbolos. Então, a gente tem 3 símbolos, bandeira e hino. E o que, gente? E o brasão, tá? Tá bem lá, muito parecido. E ele fala o seguinte, ele fala do aniversário da cidade.
Parágrafo único, no dia 10 de maio é comemorado o dia do município, sendo feriado municipal. Então, ele fala o seguinte, ó, 10 de maio é o dia do município, né? Aniversário da cidade. É o dia do município. E o dia do município vai ser o quê, gente? Ó, feriado, isso mesmo, né? Que bom, né? Feriado nacional. Que bom que é um feriado aí pra gente descansar, para quem trabalha, tá? Bem tranquilo, 10 de maio é o dia do município e é feriado nacional, tá? Quem é daqui de Paropeba sabe o aniversário da cidade, sempre tem shows, né? E aqui a gente teve, no aniversário da cidade, a gente teve o maior churrasco do mundo, né? E a gente teve shows aqui em Paropebas, lá na FAP, tá? Vamos lá, gente. Antigamente era feito na praça de eventos. Quem já foi aí, lembra, né? Então vamos lá. Agora a gente vai falar do último artigo, que é o 7º. Eu já deixei aqui ele mais esquematizado pra gente, tá? Tem algumas informações aqui, então deixei esquematizado. Então é o seguinte, ó. Ele vai falar o seguinte, o artigo 7º. O município de Paropebas tem uma área de 7.007,737 km², tá? E limita-se com os seguintes municípios: Marabá ao norte, Curionópolis ao leste, Canaã dos Carajás e Água Azul ao norte e ao sul e São Félix do Xingu ao oeste. Então ele fala os limites das cidades e cada direção de cada uma, tá? Então essa área de Paropebas aqui, que é 7, aí a gente tem no caso 007, que vai lembrar aí, no caso, o filme, tá? Então, se você tá com dificuldade de memorizar, lembre aí do agente 007 737, tá? Também, ó, para lembrar, falar que você é cobrado, acho difícil, mas quilômetro quadrado. Então, você tem que, aí no caso, 47, vai te ajudar a lembrar, e o 007 também, beleza? Limites. Então, ele tem aqui, ele fala do nosso limite, Marabá. Tem alguém de Marabá aí, gente? Se tem alguém de Marabá assistindo, deixa aí o comentário. Marabá ao norte, Curionópolis ao leste, tá? Então, Curionópolis ao leste, Marabá ao norte. Quem é de Marabá, deixa o comentário. Curionópolis, tem alguém de Curionópolis aí também, ao leste, deixa um recado pra gente. Canaã dos Carajás e Água Azul ao sul, se tiver alguém também de Canaã dos Carajás ou Água Azul, deixa o comentário. E São Félix do Xingu ao oeste, tá? Isso aí são o nosso limite, cada direção de cada limite que a gente tem. As cidades que faz limite com Paropebas, né? Faz divisa com Paropebas. E nesse caso, é onde fica cada cidade nessa posição aqui de Paropebas, tá? Então, gente, ó, qual o limite? Marabá ao norte, Curionópolis ao leste, Canaã e Água Azul ao sul e São Félix do Xingu ao oeste. Se alguém for dessa cidade e está me assistindo agora, deixa um comentário aí, fala, eu sou da cidade e tal, tá? Vai ser bom aí receber essas mensagens de vocês. Gente, é isso, tá? Nesse caso aí, a atualização, a gente viu que mudou algumas coisas, tá? Mas outras permanecem a mesma coisa. Então, a outra lei, ela esquece que ela está desatualizada, tá? Então, essa lei aqui é uma lei nova que a gente vai estudar a partir de agora. Se você quer receber essa lei nova, que é difícil de encontrar, você manda lá no WhatsApp que eu vou mandar nos grupos que eu tenho, tá? Agradeço muito quem ficou até o final. Se você, nesse caso, está gostando, se inscreva no canal, deixa seu comentário com a cidade que você é. Nesse caso também, curta esse vídeo e, no caso, se não está ainda, ative o sininho para receber todas as novidades. Gente, obrigado. Torço muito para a aprovação de vocês e até nosso próximo vídeo.